e o bem sendo censurado, né, a busca pelo bem sendo censurado, né. E a expressão diplomática dessa falência moral é esse país que, né, não consegue chamar o terrorista de terrorista, o assassino de assassino, e que não consegue identificar o problema que ele diz que quer resolver, então não quer resolver coisa nenhuma. Esse país que diz que, né, recebeu com grande desolação a notícia de que Israel está atacando os terroristas. Isso é o reflexo, né? É o reflexo, então é essa diplomacia que reflete um estado moral completamente degenerado de nação, não da nação brasileira, né, mas da sua camada dirigente, obviamente, e que contamina toda a nação, né. Acho que isso tem a ver também com toda a indignação dos brasileiros hoje diante dessa pusilanimidade, dessa fraqueza estrutural do Brasil, do Itamaraty, do presidente Lula, de chamarem, né, o Hamas pelo que ele é e reconhecer o problema pelo que ele é. Além da indignação diante desse absurdo, a indignação é a porta da indignação geral que o Brasil sente, os brasileiros sentem diante do nosso estado de coisas, né? Então, o divórcio já está completo e a gente está vivendo, a distância já é abissal hoje entre a elite política que comanda o Brasil, né, e a população, né. E, infelizmente, a diplomacia brasileira, onde eu trabalhei, né, justamente para que ela vivesse dentro do povo brasileiro, hoje ela está totalmente dentro dessa elite, totalmente dissociada de qualquer coisa que um brasileiro normal possa pensar, ou querer, ou sentir, né. Então, é isso que eu queria expressar aqui. Tá bom, pessoal? Muito mais coisa para dizer. Enfim, a gente continua falando sobre isso, obviamente, e infelizmente, acho que vamos ter que continuar falando sobre tudo isso em próximas lives, em próximas conversas. Mas é isso que eu queria falar por hoje, tá bem? Vamos ver aqui o que vocês têm aqui. Deixa eu subir aqui. Como é que eu subo? Pronto. Bom, aqui tem sempre o endereço para quem quiser conhecer e se tornar aluno da Academia Folha Política, onde eu tenho, né, meu curso de logopolítica. Aqui o endereço. Na aula da última quarta-feira, nós falamos desse problema do terrorismo e eu mostrei como o terrorismo está enraizado no marxismo, inclusive no marxismo de hoje, né, contemporâneo, desses dias, desses anos, citando, né, autores marxistas que claramente defendem o terrorismo, não só o terrorismo de raiz islâmica, mas defendem o terrorismo como, né, não só um mal necessário para o estabelecimento de uma revolução, mas como a essência de um processo revolucionário, né. Isso nós discutimos lá, eu mostrei, e, né, a gente não acredita, tem, né, autores que estão falando isso, autores muito influentes. Então, o marxismo e o terrorismo são extremamente próximos, não é apenas por acaso, né? Onde você tem um, você tende a ter o outro. Bom, então, aqui o pessoal participando. O VLM fala sobre como a Rússia está usando esse ataque terrorista para tentar humanizar a guerra que estão fazendo contra a Ucrânia. Pois é, e tem gente que cai nessa desinformação russa, né? Jornalistas brasileiros, bom, isso aí não precisa muito para cair nada, né? Mas a Rússia, pelo menos, não está atacando a população civil. Israel ataca a população civil. A Rússia, né, já matou centenas, milhares de civis na sua campanha na Ucrânia, bombardeia shopping, bombardeia estação de trem cheia de gente, bombardeia creche, bombardeia escola, né? Então, isso aqui chama atenção para a desumanização da mídia, né? Como a mídia brasileira, agora que eu vi que eu estou meio assim, né? Mas,
A mídia brasileira está, mundial, mas falando da brasileira, está desumanizada, né? Essas pessoas, né, que tratam o pessoal do 8 de janeiro como terroristas e tratam os terroristas como pobres coitados, né, que não podem sofrer ataque nenhum, né, daqui a pouco estão dizendo que os terroristas também têm direitos, né, afinal de contas, recebem com desolação notícias de ataque de Israel aos terroristas. Então, isso faz parte da falência moral, né, a falência moral do Brasil, a falência moral da mídia. As pessoas realmente não têm mais uma fibra de moral no seu ser, né? Elas são apenas uma máquina de cópia de uma determinada narrativa que serve sempre, em última análise, ao poder totalitário do mundo e ao poder corrupto do Brasil, aliado a esse poder totalitário do mundo. Lu Bielefeld dando boa noite, Carlos Alexandre Ferreira, Luiz Alberto Trazi, boa noite a todo mundo, Carlos Almando Beneduzzi, deixa eu ver aqui, Davi Silva Santos, a Lu Bielefeld gostou do horário das 8, que bom, mas quiser comentar aqui, mas de repente a gente mantém então esse horário das 8 para o código-fonte, o Davi de Santa Cruz do Capiberibe, a Elaine está aqui, o Fernando Policarpo, Maria Giorgetti, Alisson Pianco, Alisson Pianco, Ernesto, boa noite. Quais os melhores livros sobre nacionalismo você indica? Depende da perspectiva. Tem um que é um clássico recente já, enfim, mas já é um clássico que, se não me engano, chama A Virtude do Nacionalismo, do... como é o nome? Razone, né? Razone com H. Acho que, inclusive, que é um autor israelense, traduzido pelo Evandro Pontes, tá? Para o português, inclusive, uma ótima tradução, aliás. Acho que, para começar, é uma boa perspectiva que fala justamente da virtude do nacionalismo, porque qualquer outra coisa que você encontrar, praticamente 99% dos livros, o nacionalismo é violento, é populista e tal, né? Então, as pessoas não estão identificando, são essas pessoas que acham que a ameaça para o mundo são as velhinhas com a Bíblia na mão, né? Isso faz parte da falência moral, que é assim, uma sociedade onde você tem agentes públicos dizendo que a velhinha com a Bíblia na mão equivale a um terrorista do Hamas, né? Isso é a falência moral mais absurda. E pessoas que dizem isso também são essas pessoas que, quem tem bandeira do Brasil nas costas, né, enrolado, é um grande perigo para a sociedade. Então, 99%, nos Estados Unidos também, na Europa também, o nacionalismo é considerado um horror. Agora, a gente está vendo dois nacionalismos hoje que, bem ou mal, esse Ocidente desnacionalizado está tendo que ajudar e defender, que é a Ucrânia e Israel, né? Por que a Ucrânia está lutando contra a Rússia? Né? Não é pelos direitos humanos, não é pelo direito de criança de 4 anos mudar de sexo, né? Não é pelo clima, né? Se a Rússia nos atacar aqui, como é que vai ficar nosso clima? Não, né? É para defender a sua nação. A virtude do nacionalismo é que um povo, né, onde existe nacionalismo, ele defende as suas fronteiras, defende o seu território com unhas e dentes, isso que está acontecendo na Ucrânia, né? Então, se o Ocidente, né, países com governos, principalmente antinacionalistas, estão ajudando a Ucrânia, né, estão ajudando o nacionalismo, né, contra gosto, mas no fundo é o que eles estão fazendo, né? E Israel é a mesma coisa, né? Israel é uma nação, né, que justamente com todo o histórico, né, de sofrimento incrível do povo judaico se recompôs, né? Quer dizer, sempre foi nação, embora não tendo solo, agora tem, né, nação, tem solo, né? É o Estado judeu, afinal de contas, de acordo com a própria Nações Unidas. Não pode dizer que o Estado judeu está lá, né? A resolução das Nações Unidas que permitiu a criação, lá, Estado árabe, Estado judeu. Bom, é uma nação, né? Eles não estão se defendendo e querendo exterminar o terrorismo, né, simplesmente porque eles querem ter, né, uma economia mais competitiva, e olha só, o terrorismo prejudica a economia, né, ou porque eles querem ter cidades mais inteligentes. Olha só, o pessoal em Gaza, a cidade não é inteligente, não tem
elevador que para não andar, não, né? A nação. E o Ocidente, os Estados Unidos, está mandando o segundo porta-aviões lá para defender Israel, é para defender uma nação, certo? Então, eu acho que é um momento muito importante da gente pensar nisso de nacionalismo e nessa demonização do nacionalismo que é feita pelas elites ocidentais, né? Se o Brasil sofresse algo semelhante ao que Israel e a Ucrânia estão sofrendo, né, quem que iria defender? Né? Seriam os jornalistas, seriam esses agentes políticos que equiparam o terrorismo às velhas com a Bíblia na mão, ou seria a velhinha com a Bíblia na mão e tudo que ela representa em termos de nacionalismo, de sentimento? Quem queria defender o Brasil? Isso que eu quero saber. Bom, então, Sandra Frank, professor, que horror o que estudantes fizeram com o André Leist, judeu, que foi fazer palestra na Universidade de Manaus. Sim, o André Leist é um amigo, conheço ele bem, um grande estudioso dos temas de Oriente Médio, tá? De uma organização importante, que é o Stand With Us, né, ou seja, apoiem-nos, né? Stand With Us é difícil de traduzir, né? Mas é uma organização dedicada a que as pessoas entendam o que realmente é Israel. Mas ele, sim, sofreu esse acosso aí, né? Acossado lá em Manaus. Então, essa simpatia, né, de todos esses movimentos esquerdistas do mundo, inclusive movimentos de estudantes, né, que são tão penetrados por isso, como a gente sabe, faz parte de uma falência moral do mundo, né? Falência moral do Brasil, falência moral do mundo. Aí é um mundo falido, né? Onde as pessoas automaticamente se deixam levar e substituem qualquer pensamento autônomo por uma atitude de confrontação, de violência, inclusive derivada em última análise, de apoio a um grupo terrorista e assassino, né? Ou seja, o que está ficando claro no mundo, essas manifestações todas, tanto de comunidades islâmicas quanto não islâmicas, grupos comunistas, né? Quando não são islâmicos, são os comunistas que estão apoiando o Hamas. O que eles parecem sinalizar é que não tem limite, né? E acho que é o que eles querem sinalizar, sabe? Não tem limite, né? Para combater inseto, né? E eles tratam judeus como insetos, tratam, né, quem mais como insetos? Será que são só, enfim. Será que para os não-judeus não tem perigo? Né? Claro que tem, né? Porque eles tratam a velhinha com a Bíblia na mão como inseto, tá certo? Eles tratam o nacionalista brasileiro e outros como inseto, é o que eles querem, né? Certo? Então é uma falência moral global, sim. Tá bom? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui